Deixa eu te falar, bem que a Bex poderia patrocinar a gente, né, cara? O que vocês acham, hein, Bruno? Aí. Hã? Comprei na promoção da última vez, né, cara? Já comprei na promoção. Ó, escuta o barulho, ó. Mas vamos lá, vamos falar um pouco sobre a semana aí. E até a movimentação de hoje eu queria usar o Nicolas aí, tirar uma dúvida com ele, na verdade, sobre uma movimentação que pode acontecer no mercado aí, qual a opinião dele referente a criptos em cima disso. Mas antes eu queria falar da semana, a gente teve hoje um dólar aí absurdamente depreciado, né? Na semana o dólar está depreciado, a gente teve um feriado ontem nos Estados Unidos, no qual na terça-feira a gente teve uma movimentação bem negativa ali para os índices americanos, sem grande motivação, para ficar claro, né? Mais um espaço de realização do que qualquer outra coisa. S&P caindo mais de 1%, Nasdaq caindo forte também, os Treasuries acomodados. Enfim, aqui internamente também não foi muito na onda lá de fora, poderia ter caído mais, mas caiu, porque lá fora caiu, aqui caiu também. A gente vem batendo muito na tecla de quanto o cenário interno está atrelado ao externo. Se o externo vai bem, a gente vai bem por tabela. Tanto é que a gente chegou aí nos 120 mil pontos, um pouco acima disso, muito mais pelo cenário interno do que pelo externo. Aliás, pelo externo do que pelo interno, né? E ontem a gente viu o mercado americano bombar, recuperou toda a queda da terça-feira, tá? E hoje parecia que tudo ia bem, né? Bolsa positiva, dólar já negativo logo na parte da manhã, drives do dia, a fala da Lagarde, que não mudou muita coisa aqui para o nosso cenário, né? Basicamente deixou claro que ainda não tem intenção nenhuma de cortar os estímulos. Tivemos aí pedidos iniciais de seguro-desemprego nos Estados Unidos, que vieram um pouco abaixo do esperado, mas o anterior foi revisado para cima, manteve ali uma certa tranquilidade, também não fez peso. A gente tinha a expectativa aí do nosso querido presidente falar na cúpula sobre o meio ambiente. Falou bem, né? Até que falou bem. Chacoalhou o mercado na hora, né? Parecia que o pessoal estava com medo. Rapaz, o mercado fez assim, ó. Daqui a pouco. O mercado cedeu um pouquinho, o dólar deu uma puxadinha, mas ele falou bem, foi tranquilo, não se exagerou em nada, né? Enfim, foi tranquilo a situação. E depois, agora, ali por volta da 1h30, 2h da tarde, a gente teve ali a notícia, saiu na Bloomberg, a notícia que o Biden pretende subir aí o imposto dos ricos, né? Brunão não pode morar nos Estados Unidos. Vai subir o imposto dos ricos aí em 43%, né? Isso chacoalhou o mercado, mas lá fora, né? A S&P deu uma pesada, deu uma chacoalhada, a Treasuries deu uma pesada. Aqui interno é engraçado, porque na hora que saiu essa notícia, o dólar deu uma porrada, a bolsa deu uma pesada. Aí do nada a gente viu o dólar dar uma porrada para baixo, né? E fechou ali bem baixo, fechou ali na casa dos 450, né? Mostrando que de certa forma, né? De certa forma aí o mercado gostou, né? Gostou da notícia. A dúvida que paira é cenário interno ou externo que fez a pressão desse dólar. Eu tenho meu entendimento ou a minha opinião sobre isso. A gente vai falar já sobre isso, mas eu quero ouvir um pouco a opinião de vocês sobre isso. E depois, na hora que voltar para mim, eu já quero fazer a pergunta para o Nicolas em cima desse cenário também. Eu acho que vai ser bem interessante, né? Mas vamos lá. Brunão, por favor. Não, cara, eu acho que para doleta aqui, acho que foi muito mais a questão da tendência do 10 anos lá fora, né? 10 anos deu aquela afundada, carregou o dólar. E foi um movimento meio global, né? Eu estava olhando emergente também, enfraqueceu de forma geral, mas o Brasil foi no o Brasil puxou muito mais, né? Muito mais. O Brasil foi no high beta emergente. Curva de juros aqui também veio bem pra caramba aí, acompanhando o dólar, né? Então, assim, acho que foi muito mais essa dinâmica do que efetivamente alguma outra coisa, cara. Eu acho que a galera ficou nessa discussão de, bom, se vier aumento de imposto na economia que lá fora ainda está recuperando, né, bem ou mal, essa é a mensagem que o Fed passa, em tese essa moeda ela poderia fraquejar um pouco mais, né? Do meu lado, a mesma coisa. Acho que junção dos dois, né? Por aqui o real muito desvalorizado já há bastante tempo e chegando aí na questão da LDO aí, acho que a gente estava conversando lá no banco e parece que dentro do esperado, lembra aquilo que eu tinha falado? Acho que vai arrumar um jeito de passar sem muito susto. Passou, né? Passou sem muito susto. Então, acho que
foi o melhor dos caminhos que se podia ter dentro desse cenário, é claro, sem uma briga política de um lado e sem furar o teto, né, de outro. Então, acho que foi isso que deu uma acalmada nos ânimos e lá fora também não teve jeito, né? Treasuries e companhia indo embora. Dolinha cada vez mais próxima dos 5 do que dos 6. Animado, né? Não sei se ele não sentiu a animação dele, isso aí. Ah, cara, eu falo todo dia, eu tô só esperando a dia. Eu quero ir pra Disney, cara. Eu só quero ir pra Disney. Mas tá cada vez mais difícil. Eu reclamei do dólar a 4 a última vez que eu fui. Agora, sabe por que ele fala isso? Porque ele paga não meio dá. na Disney. Sou criança, pô, deixa. Cara, eu tenho uma opinião, mas eu ainda sou bastante contrário à política de emissão monetária que vem sendo praticada, então eu acho que isso é uma consequência natural das medidas econômicas que vêm sendo adotadas no país. Assim. Então, isso é padrão democrata também, vale lembrar, né? Total. Mas eu acho que isso não, independente de ser padrão democrata ou não, isso tem um impacto direto sobre o valor da moeda, né? Eu acho que, vou dar minha opinião sobre essa situação, eu acho que tem uma coisa muito importante. Hoje, a hora que saiu essa notícia, a primeira coisa que eu brinquei com o pessoal, assim, puta, cara, vou tirar meu dinheiro dos Estados Unidos, né? E o que eu quis dizer com isso? Até brinquei, mas é uma grande realidade. Pensa assim, o pessoal que tem muito dinheiro nos Estados Unidos, ser taxado em 43%, 43,4%, se eu não me engano, né? É um negócio absurdo, apesar de assim, porra, é 43 em cima de um monte de dinheiro, os caras têm muito dinheiro. Para o governo americano, os democratas, a arrecadação é fantástica, né? Acho que sobe muito. Mas uma coisa que aí até a pergunta que eu quero fazer para o Nicolas, cara, é inevitável a gente não ter fuga de capital ou remanejamento aí de offshore, enfim, aquelas manobras que são possíveis de se fazer dentro dos Estados Unidos ali, para se usar a própria legislação para pagar menos imposto. E até mesmo emergentes e outros países acabar recebendo esse fluxo de capital, justamente para não deixar lá, para não ter que pagar esse absurdo de imposto. E aí a minha pergunta, né, que aí até um papo que a gente teve aqui internamente, tá? Não sou um grande conhecedor de cripto, tá? Apesar de hoje só se falar em cripto, eu ainda sou um cara um pouco cético quanto a isso, justamente pelo fator de não achar uma coisa boa, mas eu não entender como funciona. Então, não boto meu dinheiro onde eu não entendo como funciona, tá? Mas acho um puta negócio para quem sabe o que fazer, como o Nicolas aí. A minha dúvida, Nicolas, você acha que cripto não pode ser a saída? Tanto é que a primeira coisa que eu fui olhar quando saiu a notícia, o mercado movimentou, eu fui bater o olho nas criptos para ver se já não estavam tomando criptoativos aí, Bitcoin, Ethereum e essas que são mais líquidas, vamos dizer assim, se a galera não estava tomando isso aí. Por que a pergunta? Cara, como que eu guardo meu capital sem diretamente ele ser taxado pelo mercado, né? E a minha dúvida é se esse movimento do Biden, dos democratas aí, se isso não pode gerar uma movimentação maior, uma tomada, uma transferência de capital físico, vamos dizer assim, para criptos, né? Qual que é a sua opinião sobre isso? Assim? Ou eu estou viajando, estou falando merda? Né? Não, eu acho que é uma... Cara, isso pode acontecer sim, até porque vale lembrar que cripto é um ativo sem fronteira geográfica, né? Quando você fala em Bitcoin, é uma rede, assim, eu costumo dizer que ele é o primeiro dinheiro mundial mesmo, né? Não estou falando de moeda internacional como o dólar é tido para transações comerciais internacionais, entre nações, né? Estou falando de uma moeda com caráter global, efetivamente, que pode ser enviada para qualquer lugar do mundo em menos de horas, né? Se você fala, dependendo do número de confirmações, para a sua transação ser registrada ali, toma em média 20 minutos, né? Então, eu acho que só por isso já tem um valor enorme na tecnologia. Para quem já fez remessa internacional, sabe o quanto é trabalhoso isso, né? Hoje você tem empresas que, inclusive, utilizam a tecnologia blockchain, que é a tecnologia por trás do Bitcoin e de outros criptoativos, para agilizar esse processo de remessa, né? Porque realmente é muito custoso, uma cadeia cheia de intermediários, né? Mas respondendo a sua pergunta especificamente, cara, eu acho que sim, eu acho que é natural que você tenha
uma migração para criptoativos, porque no final das contas as regras do jogo ainda não estão totalmente claras, né? Isso abre margem para as pessoas fugirem com capital para esse tipo de ativo que é essa infraestrutura global de pagamentos. Então, pô, está completamente correto. Ó, aproveitando já, por que está caindo o Bitcoin, cara? Cara, Pô, beleza, né? Não, Pergunta fácil. Ih, vai, toma. vamos falar. Ah, porra, que legal, maneiro esse negócio, né? Porra, mas por que tá caindo essa porra de Bitcoin aí, mano? Não, tá subindo? Cara, assim, pô, natural a gente ter esse movimento de correção. Acho que se você olhar para o histórico de preços no ano, eu vou até pegar aqui para não falar bobagem, mas se você pega o preço do Bitcoin do começo do ano até agora, vamos ver quanto subiu. Vou pegar aqui de janeiro, vamos lá. Janeiro, pegar mais ou menos do fundo ao topo, 127%, né? É natural que você tenha uma correção mais do que esperado, né? Mas assim, o que está movendo o preço hoje mesmo é que a gente teve um movimento, e aí para explicar um pouquinho isso, eu vou ter que entrar bem pouco num aspecto técnico, que é a frente de mineração, né? Mineração nada mais é do que o registro das transações que acontecem na rede. Diferente do Banco Central, por exemplo, que faz os registros, junta as informações de todos os bancos comerciais e bancos de investimento e faz o match da posição ali no final do dia, em cripto você não tem uma figura central que registra as transações. Você tem os responsáveis pelas transações, que são os mineradores, né? E que nada mais fazem do que agrupar essas transações em blocos, né, em grupos, e registrar no grande livro contábil do Bitcoin, que é o blockchain. Mineração nada mais é do que isso, tá? Só que, como é uma estrutura descentralizada de registros, eles estão o tempo todo disputando para ver quem vai efetuar o registro primeiro, porque quem efetua o registro é recompensado com novas unidades monetárias emitidas na rede, né? Atualmente em 6,25 Bitcoins, e esses registros acontecem em média a cada 10 minutos. Então, beleza, você tem esse cenário, você entende o incentivo do minerador, você entende que a mineração nada mais é do que o registro, e você entende que quanto mais poder computacional um minerador tiver, maior as chances dele efetuar um registro na frente dos outros, né? Porque nada mais é do que uma corrida ali num cálculo matemático, quem encontra o resultado primeiro consegue efetuar o registro dessas transações. Eu sei que fica meio abstrato e tudo mais, eu nem quero entrar muito nisso para não deixar esse papo maçante e todo mundo babando aqui, mas a ideia é que você tem um poder computacional da rede, e quanto mais computadores entrando nessa disputa para efetuar os registros, mais segura é a rede, né? Então, você tem uma rede parruda quando você tem bastante poder computacional. Por quê? Porque para você conseguir violar um registro dentro dessa rede, você precisaria de um poder computacional maior do que 50% do que o total de poder computacional da rede. Ficou claro isso? Eu me perdi quando você começou a falar rede. Eu sabia. Quando você falou computador, eu falei... Vou resumir. Vou resumir tudo que o Lucas falou. Cara, tudo que sobe muito, uma hora cai um pouco. Ponto. Tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, aspectos técnicos. Você tem o poder computacional dentro da rede, que é quantas máquinas ali estão disputando esse registro dentro da rede do Bitcoin. Durante o final de semana, eu devia ter colocado um Bitcoin aí, pô. Ô Nico, você tem que... Ó, cara, filtro do Bitcoin. Eu vou ter que arrumar um filtro desse Bitcoin. Ali, olha, tá aí. Ah, sabia que ia ter. Dedo da linha. Semana, cara, tentando o rosto aqui, ó, com a maquiagem, ó. Que isso? Que isso? Cadê o olho de laser? O olho de laser eu não tenho aqui ainda, cara. Não, mas fala aí. Ô, Nicolas, uma dúvida aqui, uma dúvida razoável aqui. Acho que é impossível hoje que alguém tenha, então, 50% dos dados. É isso ou não? Do poder computacional, cara, impossível. Isso. Impossível não é, assim. Você teria que ter um esforço conjunto muito grande, o que torna isso completamente inviável, assim. Em termos econômicos, não há um incentivo para você fazer isso. Porque se você for fazer isso, né, vale a pena você juntar esse poder computacional e registrar Bitcoin para ganhar em cima. Entendi.
por Não, bom ponto até para... ninguém tem o incentivo de violar. Porque é muito, e acho que essa é a grande genialidade da parada. Para você entender o funcionamento da rede, você tem que recorrer à teoria dos jogos e entender como que funcionam os mecanismos de incentivos e tudo mais, que aí você vai ver que faz muito mais sentido a pessoa usar poder computacional para contribuir para a segurança da rede do que para violar. Mas, voltando à pergunta, por que está caindo? A gente teve esse movimento iniciado no final de semana, né? Porque a gente teve um incidente lá na China e uma das minas de carvão teve uma inundação assim, lá na China, boa parte da energia elétrica que é provida para as mineradoras é proveniente de termoelétricas, né? Ainda, mas esse cenário ele está mudando de maneira bastante expressiva. Mas você teve um incidente e isso fez com que boa parte da energia que era provida para mineradoras fosse suspenso, né? Então você teve uma queda de hash rate muito abrupta na rede. Então a gente está falando aí de quase 40% do hash rate despencando de uma hora para outra, porque boa parte das mineradoras estão na China ainda hoje, né? E isso fez com que a rede ficasse congestionada, né? Muitas das transações que estavam acontecendo e que precisavam ser confirmadas na rede foram congestionando porque não há poder... Não tinha quem processasse. Exatamente, assim. Tem quem processe, mas dado que não você na velocidade que... um nível de dificuldade nesse cálculo que é feito para o registro, que é crescente conforme o poder computacional vai aumentando, quando você tem uma queda muito abrupta, é natural que os registros demorem um pouco mais, entendeu? Então isso deixou o mercado um pouco em alerta e você teve também a questão da regulação que estava nos Estados Unidos, que muita gente ficou preocupada, achando que era algum tipo de proibição, mas na verdade eles estão passando um grupo de estudos ali, que foi aprovado inclusive hoje no Congresso americano, para que você tenha um melhor entendimento sobre essa tecnologia e que você possa evitar financiamento de campanha, como foi feito no governo Trump pela Rússia, que eles utilizaram a criptoativa para fazer o envio desses recursos, né? Então, o governo está tentando se munir de condições de compreensão dessa tecnologia para que você possa ter um jogo justo dentro desse mercado. Brunão, solta a mão aí. Não, então, é porque o cara aqui, pô, enfim, minutos de valor aqui, ele fez essa pergunta que veio na minha cabeça. Quando você falou, pô, o processo de mineração deu pau. Foi isso que aconteceu? Sim. O processo de mineração deu pau. Se o processo de mineração deu pau, dado que o Bitcoin ele tem uma quantidade finita, não era para o preço subir? Então, vamos lá. Tem duas coisas aí, né? Uma das coisas é que a oferta do Bitcoin ela é inelástica, né? O que eu quero dizer com isso? Apesar de você ter uma crescente de longo prazo, que é conforme os Bitcoins vão sendo descobertos, extraídos da rede, você sabe que vão existir só 21 milhões de unidades, entendeu? Então, isso é uma forma de você ver. A outra forma é que você sabe da previsibilidade da oferta, né? Então, você sabe que a cada 10 minutos, em média, vão ser emitidos 6,25 novos bitcoins, e a cada 4 anos essa recompensa vai caindo pela metade. É o evento que foi super falado em 2020 lá, que é o halving, né? Que quando você tem justamente essa queda pela metade. Só que, cara, isso é um efeito temporário na rede, né? Não significa que você está suspendendo a emissão de novos bitcoins. Na verdade, a taxa que antes era de 900 bitcoins, em média 900 bitcoins por dia, está um pouco menor, né? Mas o impacto é negativo porque gera receio nos investidores, né? Isso não é um movimento causado pela oferta do ativo, e muito mais pela expectativa e pelo impacto que isso gera na demanda, entendeu? Então, outra provocação. Pô, se um evento como esse, que em tese você teria o alicerce que o negócio, pô, tem poder de transação, você tem uma quantidade finita que, né, você tem uma restrição de oferta, e uma demanda que é crescente. Pô, se um evento tão simples, em tese, né, quanto esse, né, que, pô, você tá falando assim, cara, ó, se tiver limitação de energia no mundo, ferrou. Por quê? Porque você cria uma discussão no processo de autenticação das operações que transacionam ali naquela rede de computadores. Cara, não parece ser um negócio muito tênue, assim, para você gerenciar a expectativa da galera, assim, puta, ferrou, esse negócio é esquisito mesmo, entendeu? Cara, assim, sendo bem sincero, eu não acho. Primeiro, você falou, a energia no mundo, cara, isso é muito amplo, né? Vamos conversar. O Bitcoin, tudo bem, ele tem uma concentração de mineração um pouco maior na China hoje, né?
mas isso é um cenário que vem mudando nos últimos anos e cada vez mais a tendência é que você descentralize e busque regiões em que, primeiro, o custo de energia é muito barato e em lugares que você tem muita energia dissipada, né? Então, inclusive, você tem novas formas de mineração que estão surgindo em refinarias de petróleo, que tem aquele gás que é desperdiçado por combustão, porque você tem um aumento na pressurização das camadas de destilação de petróleo e das máquinas, né? E você simplesmente dissipa essa energia na forma de calor. A galera está pegando esse gás que antes era dissipado e plugando em mineradoras de Bitcoin para poder monetizar essa energia que de outra forma iria para o meio ambiente simplesmente na forma de calor e gerando impacto ambiental. Então, assim, o que eu penso é, poxa, você tem um impacto que o cenário de mercado hoje é que você tem um nível de consumo talvez um pouco maior na China, e é um cenário que já é uma realidade que isso está mudando, mas isso faz com que a dependência de uma única região de produtora de energia seja significativamente menor com o passar do tempo, entendeu? Então, assim, por mais que você tenha esse movimento de preço ocasionado por queda de hash rate, isso não significa que o preço caiu porque você teve queda de hash rate. O preço caiu porque a queda de hash rate ocasionou uma crise de confiança no ativo, entendeu? E isso gerou um impacto na demanda. Então, acho que isso é importante de ter muito claro, de distinguir essas duas coisas. E lá vai, eu falei que você está fudido hoje. Lá vai eu com uma pergunta com. Esse é o que vocês mais gostam. Porra, ficar respondendo perguntas do papai e mamãe chega uma hora que cansa, né, brother? Eu gosto. Que faz. Eu já fui até buscar mais um, porque daqui a pouco aqui já tá queimando. Cara. Acho que eu que estou me patrocinando, mas estamos aí. Deixa eu, senão eu vou perder a linha, Brunão. Pera aí, deixa eu. Não vou perder a linha. Tem até um comentário do Time Company aqui. Porra, se faltar energia no mundo, fodeu, né? Não é só Bitcoin. Exatamente. Eu penso igual. Acho que é muito frágil o argumento de se acabar a energia, fodeu, porque eu acho que ninguém vive sem energia hoje em dia. A minha pergunta continua ainda sobre a questão de impostos. Digamos que tem essa taxação de impostos aí, de 43, provavelmente vai ter alguma coisa dessa linha aí, o pessoal que ganha mais de $1 milhão por ano. E a pergunta é bem simples. Pode ter fuga de capital, a galera pode começar a investir em outros países, na via transacional padrão, ou o pessoal também pode começar a transferir isso para Bitcoin. A minha dúvida é a seguinte: será que não existe uma preocupação do mercado, até por isso não deu uma puxada hoje, uma preocupação do mercado de Bitcoin, desses putos começar a mandar dinheiro para o Bitcoin e o governo americano fala, então vocês estão mandando dinheiro para cripto, então vamos regular isso aí, vamos taxar isso aí, vamos proibir isso aí, vamos fazer alguma coisa que dificulte ou inviabilize essas transações, essa troca de valor. A minha grande dúvida, Nicolas, aí acho que casou muito bem essa questão dos impostos nos Estados Unidos, eu invisto muito lá fora, tá? Mas é mais na questão do seguinte, Bitcoin é o que é, pelo fato dela não ter barreiras, né? Acho que isso é o mais interessante, né? Barreiras entre países e tudo mais, é muito rápido, como você citou, 20 minutos para você fazer transações, né? A minha dúvida é a seguinte, não vai chegar um momento que os governos, os bancos centrais, os governos vão chegar e falar, cara, não vai funcionar mais assim, vai funcionar como a gente acha que tem que ter uma legislação, tem que ter uma compreensão em cima disso. Essa é a minha grande dúvida sobre cripto, né? Porque agora todo mundo fala de cripto, né? Não que você começou a falar agora, Nico, você tem uma história com isso, mas agora você pegar de 10 lives do dia, 6 estão falando de cripto, 6 a 8 estão falando de cripto, tá? E não é uma crítica, longe disso. Acho que até porque se é algo bom, todo mundo tem que saber que existe. Tá? Mas a minha grande questão em cima disso, o que impede os grandes governos daqui a pouco começarem a pegar essas transações e começarem a taxar ou começarem a regular isso, tá? Então, ainda mais principalmente China e Estados Unidos. Muito ampla disso. Então, mas pegando o gancho, tá? Eu não sei, ignorância 100% aqui. A questão do Biden hoje, quando o cara fala de taxar, Nicolas, Bitcoin tá ali dentro também, criptoativo, quando o cara fala de ganho de capital, é específico para ação?
eu não fui a fundo nisso para entender, assim. Acho que até é uma provocação importante porque eu vou buscar essa informação, porque é super relevante para o mercado, né? Realmente, se ele for taxar e Bitcoin não tiver incluído nisso, cara, porra, você pode ter certeza que vai ter nego migrando para Bitcoin. Não está incluído, não está incluído, tá? Não Já tá? estou afirmando, não está. Pô, sem sombra de dúvidas, você levanta essa bandeira, né? Pô, se os caras forem fugir para Bitcoin, é natural que você tenha um movimento regulatório um pouco mais incisivo, né? E até assim, a gente tem um movimento no mundo, isso é um dado do BIS, né? Do Bank of International Settlements, que em português é Banco de Compensações Internacionais, né? Que seria aí o Banco Central dos bancos centrais, né? Eles têm um guidance de Central Bank Digital Currencies, que são moedas de bancos centrais, e hoje você tem mais de 80% dos bancos centrais do mundo todo experimentando com moedas digitais, né? E aí você pergunta, pô, mas será que isso também não é uma ameaça ao Bitcoin? E essa capacidade de transacionalidade, né? E, pô, você mandar recursos para o mundo todo? Eu acho que, na verdade, não. E, assim, eu vejo que é possível um movimento de, cara, vamos proibir, sabe? Mais ou menos o que fizeram com o ouro, né? O cidadão não podia mais ter ouro em casa, ele tinha que ter um certificado, alguma coisa. Isso, no final das contas, possibilita que o governo controle a oferta de ouro, né? Só que eu acho que com o Bitcoin, primeiro que é um pouco mais difícil, né? Porque a gente está falando de um ativo que pode se movimentar muito rapidamente para qualquer localização do mundo. Então, a portabilidade é uma das grandes vantagens desse ativo. Isso não significa que ele não está sujeito ao risco regulatório, que hoje eu acho que é o maior risco que existe, né? O grande risco do mercado de criptoativos não está em código, não está na tela do computador, está na caneta. Só que assim, não é uma coisa que precisa ser feita por um único país. Assim. Se você tiver um país proibindo, é lógico que um país grande como os Estados Unidos ou Eu ia falar que a Turquia já fez, né? proibir. A Turquia já proibiu, proibiu. A China também já proibiu uma vez, voltou atrás. A Índia proibiu, voltou atrás. Esse é um movimento recorrente. A própria Nigéria fez isso. Então, a pergunta é justamente por isso, porque assim, por enquanto talvez não proibiu porque ainda não incomoda. Mas a partir do momento que eu aumento o imposto porque eu preciso arrecadar mais, porque eu acho justo que os ricos paguem mais, e o rico acha justo que ele não tenha que pagar, e ele comece a usar meio escusos, não que Bitcoin seja escuso, mas assim, é uma forma mais fácil dele transacionar esse dinheiro sem... Isso começa a incomodar. E a pergunta é, será que esse incômodo não pode gerar, por exemplo, um bloqueio? Eu pego como exemplo, não entendo muito do assunto, mas, por exemplo, quando o Facebook ia criar a Lira, se eu não me engano é Lira, que é a criptomoeda deles. Isso, Libra, Lira, não lembro. E eles iam dar uma moeda para cada assinante, para cada usuário, né? E, consequentemente, quantos bilhões tem? Sei lá, 2, 5 bilhões de usuários? 2,3 bilhões de usuários só no Facebook. Lembrando que a Libra é um consórcio de empresas de tecnologia. Então, é uma base muito maior do que isso. Então, e aí você imagina o que viraria isso. Tanto que o governo foi lá, bateu, ele foi no Senado e tal. Enfim, parece que, não sei se morreu o projeto, mas aquietou. Aí anunciou que vai ter outra cripto agora e tal. Mas, ou seja, já teve a canetinha ali do Banco Central americano, né? Aí teve a outra... eu estou tentando puxar o assunto, tá? Eu não entendo muito, mas acho que é legal o assunto para tentar cruzar. Aí teve o Telegram também, que tem, sei lá quantos milhões de usuários tem o Telegram, também ia criar sua criptomoeda e por algum motivo, for lá e cametaram, não deixaram criar. A minha dúvida é em cima disso, né? Talvez o Bitcoin, como ele ganhou uma proporção muito grande, uma popularidade muito grande, ainda não mexam com ele, mas a partir do momento que ele começar a ser o esconderijo, vamos dizer assim, de dinheiro lícito, mas de uma forma para que não se pague mais imposto sobre esse dinheiro lícito, se isso não vira um problema. Claro que vale lembrar uma coisa importante. Dinheiro investido nos Estados Unidos, se nunca for realizado, nunca é tributado, tá? Então vale lembrar uma coisa importante sobre isso também, tá? Então deixa eu não ser injusto com toda a situação, tá? Vale lembrar que é ganho de capital que vai ser tributado. Se eu tenho uma carteira de 50 bilhões de dólares em ação e eu não zero, nunca vou ser tributado.
tá? Mas você conseguiu entender a pergunta, Nicolas? Não sei se eu... O cara falou durante 10 minutos. Tu conseguiu entender a pergunta? Eu falei tanto, dei uma volta grande, mas para tentar criar uma linha de raciocínio. E você tem várias aflições ligadas a esse ativo, eu acho que tem vários pontos importantes. Você falou de Libra, você falou de Telegram, né? Acho que faz sentido falar sobre isso para tentar distinguir um pouco as coisas, né? Acho que, primeiro, Libra, o que incomodou, na verdade, é que ela era lastreada em uma cesta de valores mobiliários de alta segurança e liquidez e moedas fiduciárias de vários países, né? Então, você imagina o impacto que isso ia ter na economia global. A gente está falando de um próprio valor mobiliário em si, que seria essa moeda, lastreada em outras. Então, acho que isso ameaça a soberania nacional de muitos países, né? E inclusive, invalida poder de política monetária, uma série de coisas. Então, isso era uma coisa. O que eles fizeram foi, você não pode criar uma moeda digital que seja nesse formato, senão a gente vai estar atribuindo muito poder a uma instituição privada que, diga-se de passagem, possui uma crise de privacidade gigantesca, né? Então, acho que a grande preocupação foi porque quem estava dando as caras e pivotando a iniciativa era justamente o Facebook, que no ano anterior ou no outro tinha passado por uma crise aí que foi o Cambridge Analytica, né, que por meio dos dados disponibilizados do Facebook manipulou movimentos políticos no mundo todo, né? Então, isso é uma coisa. Agora, Telegram é outra. Telegram, eles estavam querendo emitir uma moeda e quem vetou a participação, a emissão da moeda foi a SEC, né, que é a CVM lá dos Estados Unidos, porque em teoria eles estavam fazendo uma oferta de valor mobiliário, né, a SEC fez o Howey Test lá, que vê se o ativo se enquadra como valor mobiliário ou não, de acordo com alguns critérios, né, se espera-se uma valorização do ativo proveniente de esforços de terceiros e tudo mais, e olhou para aquilo e falou, cara, é o seguinte, nesse formato você não faz. Porque você vai oferecer para investidor americano, já está em oferta privada aqui. Eu sei que tem vários investidores que já se demonstraram, americanos, né, que demonstraram interesse no ativo. Então, cara, você não vai poder fazer. Por isso que eles vetaram. Não tem, acho que na minha concepção não tem a ver com o fato do ativo ser usado para movimentação instantânea, nem nada do tipo. Bruno, você quer fazer alguma outra pergunta? Eu vi que você levantou o dedo. Antes de eu responder a pergunta principal... não respondeu a principal ainda, que eu tô ansioso. Aí, ele tá só aqui, ó. Respondi aí. O Nicolas tá só... Aí. Não, vamos lá. Ô, Bruno, a gente vai ter que fazer um outro happy hour depois desse happy hour. Responde aí. Vamos lá, então, respondendo a pergunta, mas será que... primeiro, assim, cara, o mercado já é um mercado trilionário, né? Hoje a gente está falando de um mercado que superou $1 trilhão, né? Só o Bitcoin vale mais do que a bolsa brasileira inteira em termos de valor de mercado, né? Então, assim, cara, eu acho que já incomoda, né? Eu acho que é um ponto que já incomoda e já levanta uma bandeira ali dos governantes falando, cara, a gente precisa começar a olhar para isso, porque isso está tomando uma proporção realmente grande, né? Hoje, tem até uma chave que eu vi esses dias, tipo, os bancos centrais fizeram as Central Bank Digital Currencies, né? E isso faz com que você, como cidadão, não precise mais de uma instituição financeira ou uma instituição de pagamento para ter acesso a serviços financeiros, né? Existem vários formatos, lógico, violentos. Nicolas. Voltou. Nicolas, volta. Ele ia você travou. Aí, hackearam o Nicolas. Ele ia falar para você comprar Bitcoin. Ele ia falar o segredo da humanidade, hein? Travou ele. Agora estamos ouvindo. Me ligaram. Repete aí. Foi mal. Vamos lá. Então, e aí, assim, cara, acho que é importante você perceber que já é um mercado grande, né? Que hoje é expressivo, não dá para ser ignorado. E eu estava falando das moedas digitais de bancos centrais, e você teve, assim, o governo foi e emitiu mostrou interesse em emitir as Central Bank Digital Currencies. E aí, em contrapartida, os bancos de investimento, os bancos comerciais, estão passando a olhar para cripto, né? Então, dois pesos, duas medidas. Você me fode de um lado, te fode do outro, meu irmão. Não tem saída, entendeu? Então, acho que é natural que a gente veja cada vez mais as instituições financeiras se mostrando também agnósticas ao sistema que elas vão utilizar. Mas, voltando e respondendo finalmente a sua pergunta, cara, eu acho que sim, incomoda. Eu acho que
para você ter uma proibição efetiva disso, que a ponto de que você proíba a transação, eu acho que de maneira alguma isso vai impedir o funcionamento da rede, porque é uma rede descentralizada e para você atacar e impedir o funcionamento, você precisaria de uma coordenação absurda para anular todos os nós da rede de maneira conjunta, entendeu? É um negócio muito difícil de ser executado. Primeiro porque você mas tem... eu posso criar uma legislação que eu proíbo dentro do meu país, por exemplo... Isso você pode fazer. Isso você pode fazer. Só que, cara, Venezuela já proibiu e muita gente continua rodando. Assim, eu acho que no final das contas, cara, isso é um baita tiro no pé, porque a partir do momento que começa a incomodar, vira também legitimação da tese, entendeu? Então, cara, se está incomodando é porque realmente tem valor. É bom. Tá? Então, acho que por isso que os governos têm tomado tanto cuidado ao proibir, inclusive nos países que foi proibido, o preço do Bitcoin disparou. Porque as pessoas começaram a comprar porque entenderam que aquilo tinha valor, entendeu? Então, acho que é uma situação muito delicada e para você proibir de maneira efetiva, você precisaria de uma regulação supranacional. Porque como é um ativo sem fronteiras geográficas, você precisa de uma coordenação de vários países, porque senão o que acontece é a arbitragem regulatória. O pessoal que opera, que tem atividade econômica em cima disso, a infraestrutura, né, de negócios, vai migrar de um país que proibiu para um país que é favorável, entendeu? Você tem, por exemplo, Suíça hoje que é extremamente favorável, Malta que é extremamente favorável. Então, se você não tiver um esforço conjunto de regulação mundial, é muito difícil que a proibição efetiva aconteça. E mesmo se a proibição efetiva acontecer, a gente está falando de uma rede descentralizada e imparável, cara. Não tem como você parar o Bitcoin hoje. Assim. O que você pode fazer é diminuir o preço do ativo por conta da redução de demanda e diminuição da velocidade de adoção. Mas você parar a rede, você não consegue, cara. Sensacional. Brunão, achei um cara que fala tanto quanto eu, cara. Puta. Então. Nicolás, você tá... Vai, Brunão. Vai, eu tô mais... Eu vou fazer uma pergunta simples, cara. Pro Lucas, claro, aqui, pô, que o cara praticamente não falou hoje, o cara só bebeu. Eu tô só bebendo, cara. Então. Cara, eu tô tendo a aula. Eu tô tendo a aula. O Lattes, ele tá fazendo as perguntas que eu queria fazer. Então, assim, eu tô só aqui, ó. Eu tô só curtindo aqui, ó. Deixa eu fazer uma pergunta assim. Peraí, Lattes, peraí. Deixa eu olhar as palavras. Calma. Você toma o teu Negroni, que já deve ter virado, pô, um café de quente, e o outro, pô, respira ali. Ô, Lucas, claro, sim, pergunta simples. Cara, dá para operar Bitcoin via análise gráfica, via análise técnica? É possível? Fala um pouquinho aí. No preço de hoje, o que você faz com o Bitcoin? Vendo. Ô, louco! O Nicolas estava falando aqui, a primeira coisa que eu fui fazer foi abrir o meu gráfico. A gente tem aqui no semanal, até falando de gráfico aqui, tem um sinal extremamente baixista formado na semana passada e sendo confirmado essa semana. É bom lembrar que os sinais precisam ser confirmados, não é... E aí acho que não seria nenhum absurdo, por exemplo, Bitcoin a 46 mil. Acho que seria até bem razoável, dado o movimento que a gente teve. Aí, se perder os 46 mil, 40 mil dólares, eu já acho um pouco bem complicado, acho que não chega até lá. Mas... Eu não sou analista técnico, mas eu duvido que o Bitcoin respeite a análise técnica, tá? Desculpa. Que isso. Olá, que isso. Sabe por quê? É muito louco isso, sabe? Deixa eu te falar. É muito louco, porque durante muito tempo era cravado na análise técnica, assim, porque como o Bitcoin... nem todo mundo... Deixa ele concluir. Vai, termina, Nico. É você. É você, Nico. Eu? Não, muito tempo foi, não é mais, concorda? Não, ainda é um pouco, assim, até quando você olha os níveis, cara, é impressionante, como ele crava em Fibonacci, sabe? Assim, níveis de Fibonacci, é muito louco, cara, impressionante, assim. Eu não acho que é o que movimenta o preço, eu acho que isso é fato. Mas que quando você olha no Fibonacci, você vê cravadinho o preço ali de suporte e resistência, cara, isso é fato, brother.
O... Peraí. O Jorge falou que eu... Tô apontando pro Lucas Claro aqui, ó. Tá aqui, Não, peraí, rapidinho. Ó, o Jorge Scan ali falou que eu contesto tudo. Não é que eu contesto, cara. A gente tá aqui pra questionar. É o bate-papo. Não, tá certo, ô, Latos, é isso aí, Latos. Tá certo. O importante é questionar. Se você aceitar, tá errado, pô. Tem que perguntar Cara, o porquê. vida, Sinceramente. A vida é dos curiosos. Os curiosos que aprendem, não é os calados que ficam aceitando tudo. Desculpa, eu posso questionar, ele pode me comprovar que é aquilo e acabou. Eu aprendi uma coisa nova. A vida é isso. Os calados é que não tem futuro. Eu sei que você tá brincando, Jorge, mas é uma premissa minha. Eu questiono mesmo. Eu pergunto. E assim, quando eu acho que eu tô perguntando uma coisa idiota, eu nem pergunto. Tá? Mas assim, questionar é sempre positivo. Né? O Lucas, pô, tu ia falar eu pergunto coisa? sempre. Não, eu ia falar que a Bitcoin nada mais é do que oferta e demanda. Primeiro, ponto positivo, não tem governo. Tá? Isso a gente, por exemplo, em algumas ações, quando a gente olha, a gente fala de do nada vem uma canetada, você não esperava, ninguém esperava, e aí não respeita os gráficos. E outra coisa, né? Gráfico não é matemática, não é sempre que vai bater, não é isso. A ideia é que, assim como qualquer outro tipo de análise, o que a gente faz? A gente traça aqui, olha fluxo, olha comportamento dos investidores dado aquele momento, e aí traça cenários para, se aquilo acontecer, a gente vai reagir dessa forma. Se aquilo acontecer, a gente vai reagir dessa forma. É simples e puramente isso. Né? Não tem uma bola de cristal, acho que queria muito ter uma bola de cristal, mas não tenho. Já encomendei, mas não chegou ainda da China. E é isso. Tá perdendo tempo, Mercado Livre tem, pô. Agora deixa eu... Mas aí não funciona. Deixa eu jogar uma pergunta da energia elétrica também. Peraí, deixa eu jogar uma pergunta pro Latos e o Nicolas também, pô, fica à vontade aí para... Porque é o seguinte, eu acho que tem um ponto que eu fico ainda um pouco na dúvida, que, de novo, cara, ignorância total. O fato de várias companhias de capital aberto terem adotado o investimento em Bitcoin para passar caixa, o que para mim, quando eu olho a análise fundamentalista, assim, pensando na empresa, porra, eu acho meio... Vai contra tudo que eu estudei no sentido de, pô, você passar o caixa da tua empresa, você passar o caixa... Eu ia perguntar isso, cara. Você passar o caixa é alguma coisa que não tenha, por risco, né? Quando você pega lá a definição de caixa, contabilidade ali, né? Pô, recursos de curto prazo, capital, fazer honrar o teu capital de giro, são coisas que você não tem risco de conversão em moeda final. O Bitcoin você tem um puta risco, a gente está vendo isso. Cara, queria entender um pouco a tua visão nesse aspecto e o quanto aí, pegando pro Latos também, cara, o quanto disso pode, de alguma forma, contaminar o mercado de equity, porque você tem uma Tesla agora que, pô, tá lá no Nasdaq, pô, gigante, tá no S&P, outras empresas, né? E essas coisas podem, de alguma forma, cara, começar ali, pô, ter uma interseção meio perigosa no sentido de volatilidade, entendeu? Então, aí fica à vontade, quem quiser pegar aí. Não, só puxar o gancho, aproveitando a pergunta do Brunão, essa é uma grande dúvida, né? Quando a Tesla anunciou que ia aceitar pagamento de carro, por exemplo, em Bitcoin, e disse que ia manter em caixa isso. Aí uma dúvida que eu tenho, você pega umas porradas dessa, que nem o Bitcoin cai 15%, 20%, que é normal, tudo bem que ele tem as oscilações positivas, mas às vezes uma porrada dessa, o cara tem o Bitcoin em caixa, como que fica o balanço do cara? Como que fica essas questões? Então, assim, é mais uma dúvida também, né? Porque qual a grande motivação disso? Incentivar a moeda? Então, acho que a pergunta é bem pertinente. Muito boa pergunta. E antes de mais nada, Bruno, pô, normal mesmo você ter juros negativos, né, brother? Porra, isso... Eu tinha certeza que ele ia falar sobre isso. Toda vez que eu discuto alguma coisa, essa é a resposta. Porra! Já dizia Gerson Canhota de Ouro. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Prossiga, por favor, garotos. Vamos lá, né? Você sabe, cara, mas nos últimos 14 meses, o governo, o Fed imprimiu o equivalente em dólar a 25% do total da oferta da história. Estou falando dos últimos 100 anos, brother. Para mim, isso que não é normal, entendeu? Então, por isso que eu vejo cada vez mais as empresas se preocupando. E, pô, você tem, lógico, o cara que é ultra maximalista, que é o cara da MicroStrategy, né, que é o Michael Saylor, ele virou... O pessoal até chama ele de Bitcoin Jesus, né? O cara é o Messias, o profeta da parada, porque ele realmente comprou a tese e falou, brother,
é isso, entendeu? Vocês não estão enxergando, o mercado mudou, o dólar vai acabar, e não é que, de novo, assim, você fala, porra, mas o cara tá comprando Bitcoin, e na hora que cai, quando ele for converter em dólar, não é isso que ele defende. O que ele defende é, cara, Bitcoin é o novo dinheiro, eu não quero mais dólar. Ele até fala numa entrevista assim, porra, vamos supor que você tivesse dólares, né? E você tá na Venezuela, você foi lá, você tem uma empresa na Venezuela, e quando você recebeu do seu cliente, você converteu para dólar, né? Por quê? Porque você sabe que o peso venezuelano está se deteriorando, né? O Bolívar lá, não lembro exatamente, acho que é Bolívar o nome da... Está se deteriorando lá, e você vai perder valor, então você vai para dólar. E quando que você converte de novo para Bolívar? Porra, se depender de mim, nunca, brother. Nunca. Eu perdi completamente a crença no Bolívar. Se eu converter, eu vou tomar pica, entendeu? Então, o Michael Saylor entrou nessa onda de, cara, esse é o novo dinheiro. Eu não tenho mais que olhar para o dólar. Eu quero receber cada vez mais em Bitcoin, porque ele diz que o Bitcoin é o sound money, né? O dinheiro de verdade, entendeu? Que tem fundamento, que não é sujeito a interferências governamentais, a políticas monetárias. Então, acho que um pouco das empresas que estão comprando isso estão entrando nessa tese de, cara, deixa eu ter um pouquinho disso em caixa e não quero converter para dólar, porque se der alguma merda, cara, eu estou minimamente posicionado para um novo sistema financeiro, entendeu? Acho que essa é a grande tese, assim. Então, pô, o fato dele aceitar como meio de pagamento e não converter para dólar é uma forma de fundamentação da tese, entendeu? Acho eu entendo o teu ponto. É que tem muita gente colocando aqui, por exemplo, existe derivativo de Bitcoin, né? O Pedro comentou, cara, se fosse isso, eu pegar a minha empresa, eu vou comprar ação, então eu vou operar derivativo lá, entendeu? Uhum. Então, assim, acho que o ponto não é muito nessa linha assim, eu acho que é muito mais na linha do que o Nicolas está dizendo. Assim, se o cara tem uma crença, é a mesma coisa que dizer, pô, cara, eu sou uma empresa que opera nos Estados Unidos, mas eu estou passando meu caixa em franco suíço. Por quê? Porque eu acho que o dólar vai pro saco. Eu vou pegar todo o meu caixa e vou passar em CHF. Tem uma questão aí que é bem técnica, é assim, cara, você até perguntou, porra, numa raquetada dessa que o preço vai lá para baixo, né, cara? O que acontece com esse cara? Isso é o mais engraçado, cara, porque eu não sou especialista tributário, tá? Em especial nos Estados Unidos eu entendo muito pouco, mas eu tava vendo uma thread que falava sobre isso, que lá, cara, se o preço cai e ele tem prejuízo, ele tem um benefício fiscal, porque depois se ele vender... É igual aqui. Ele não precisa mais pagar o imposto sobre lucro, o ganho de capital, entendeu? Então pode ser uma estratégia de gestão de caixa mesmo, saca? Então, e isso já tem... Isso eu li, acho que segunda-feira eu li sobre isso, que já estão querendo mudar a legislação disso para Bitcoin. Tá? Uhum. Já analisa a possibilidade de não ter... Ô, Nicolas, desculpa a palavra, mas essa é a pica. Porque, assim, eu acho que em algum momento vai ter um esforço conjunto de bancos centrais. Eu acho que, assim, cara, o cara perder todas as ferramentas que ele tem hoje, por uma outra moeda, por uma outra força, assim... a gente tá vendo, assim, tipo, fala assim, puta, cara, criptoativo veio para acabar com o banco, brother. Eu não acho que é com o banco comercial, não. A ideia é que se essa parada se consolidar mesmo, é uma ameaça, inclusive para bancos... Aos B6. Sim. Se a população começa a adotar isso, cara, os caras estão lascados, perde o poder de política monetária, perde um monte de coisa que, assim, eu como economista entendo que é fundamental para o funcionamento da economia, assim. Assim, como reserva de valor, eu acho que o Bitcoin é uma excelente alternativa. Agora, para a política monetária, você limitar a possibilidade de você mexer com juros, imprimir mais moeda para tentar estimular a atividade econômica, se movimentar em favor de anticiclos de economia, né? Sim. Pô, cara, é complicado. Assim, a gente já viveu isso com o padrão ouro e moeda deflacionária. Na verdade, ela vai na contramão da atividade econômica, porque a pessoa prefere segurar a moeda do que investir ela. Do que gastar. Para girar dentro da economia, entendeu? Então, é uma linha muito tênue e que você precisa ter muito cuidado quando você fala de adoção em massa, que, cara, pode ser que seja muito bom, mas tem esse outro lado de atividade econômica que não deixa de preocupar, entendeu? Agora, até perdi o fio da meada, cara. O que você tava falando? Qual que foi a pergunta? Vamos voltar pro foi o Bruno que perguntou. Então.
acho que vai acabar. É venda? É venda? Não, só... Não, o pior que assim, quando o papo é bom, o tempo passa rápido, né? Já estourou o nosso tempo já voou aqui, né? Já tá em cima do tempo aí. Porra, eu acho que assim, merece até uma segunda live disso, porque o papo é sensacional. O Nicolas, pô, fiquei feliz de perguntar. Geralmente eu não converso sobre Bitcoin, né? Eu tenho várias pessoas que gostam muito de Bitcoin. Aqui no escritório tem um pessoal que entende muito Bitcoin e fica me cutucando. Não, você tem que investir nisso, você tem que ter Bitcoin e tal. Eu falo, me convença, né? Me prove como isso movimenta, me mostre como isso movimenta, que eu repenso a minha situação. E ainda o Lucas Costa lá do time é a mesma coisa, Latos. Então, e aí até agora ninguém conseguiu ainda... O que acontece? Só para não dizer que eu estou sendo anti-Bitcoin, longe disso. Acho que está aí, está crescendo, vai virar um monstro e pode sim, de fato, como você citou, ser uma nova moeda. Acabou. Né? Uma nova forma de transacionar. Deixa eu concluir, Bruno. Caralho! Não, rapidinho. Só antes de você concluir, rapidinho. Ô, Nicolas, fala antes do cara concluir, que vai demorar mais uns 15 minutos para ele concluir. Fala rapidinho aqui, porque tem um cara que está perguntando aqui, eu não sei quem é, XRP, o que, meu Deus do céu? Deixa eu ver aqui, peraí. Cadê o negócio? Aí, fala da XRP da Chiles aí, pô, 2 minutos aí rapidinho. Também, fala em 2 minutos, tá, cara? 2 minutos no nosso tempo, não no teu tempo do lado, que 2 minutos dá 20. Protocolo que assim, é um protocolo de pagamentos instantâneo que, pô, na minha concepção não é tão legal, tá? Isso é opinião minha. Eu não gosto muito de XRP, porque o token Ripple não serve para nada. Você não precisa do token para efetuar as movimentações na rede. Inclusive, tem uma empresa de remessas brasileira que faz remessa utilizando a infraestrutura do Ripple e usa o token porque não é necessário. Então, isso é a minha opinião sobre o Ripple. E a Chiles é um token de utilidade, que a gente chama, né? Que serve na plataforma Sócios, que é feita para fomento de comunidades, né? Então, os caras... Tem times de futebol que emitem moedas próprias ali, então o Juventus vai lá e emite uma moeda do Juventus e os token holders, né, que são esses caras que têm o token em posse, eles têm algum grau de governança dentro do time, assim. Então, você pode definir a música tema do time, você pode definir a cor da camiseta. Então, é realmente um projeto de gestão de comunidade. Assim, acho que tem um valor importante aí a ser colhido, né? Porque realmente o Chiles, ele é a única moeda que pode ser utilizada dentro da plataforma Sócios.com, que é essa plataforma de emissão de tokens de gestão de comunidade. Então eu acredito sim que tem um valor e está diretamente ligado à demanda por emissão de tokens desse tipo. Ponto. Não sei se deu 2 minutos aí. Porra, acho que tá melhorando. Gostei, galera. E só falando de time, só quero falar que o Vasco também já tá participando da Bitcoin, tá? Beleza. Bitcoin não, tem token. Tem o token. Não, tem tempo, tem token. Tem token do Vasco, anota aí. Tu não começa a falar, não. Não começa a falar, não. Ô, Latos, por favor, continua. Continua, por favor, deixa eu... Obrigado. Bom, vou concluir o que o Bruno me cortou no meio ali, mas tudo bem, eu não perdi a linha de raciocínio. A minha grande questão hoje em dia eu atuo muito especialista no dólar aqui no Brasil, opero muito lá fora S&P, petróleo e ouro, porque eu conheço o contexto desses ativos e eu conheço o que pode ou não movimentar esses ativos. A minha grande dúvida, Nicolas, em cima desses ativos, cara, qual é o grande fator? Porque, assim, muita gente, eu já perguntei para várias pessoas, eles me explicam tanta coisa que eu não entendo bosta nenhuma, né? E a minha grande questão, assim, qual é o contexto de movimento desses ativos? São ativos manipulados ou não são manipulados? Essa é a minha grande dúvida e a minha incerteza, porque é complicado você falar, o Elon Musk faz um Twitter sobre Bitcoin, ele explode. Faz um Twitter sobre o Dogecoin, o negócio explode. Qual a segurança que eu tenho no negócio desse? Beleza, não vou estar vendido, mas quem não garante que daqui a pouco ele nos solte uma notícia, olha, resolvemos não usar mais Bitcoin como meio de pagamento. Então, não sei se você consegue compreender qual que é a minha... eu não sei por que igual, caiu 16%. Por que caiu 16%? Ah, subiu 150%. Por que subiu 150%? Isso me deixa muito na incerteza, né? Acho que tem alguns fatores de retorno aí, né, que movimentam preços. Um deles, sem sombra de dúvidas, é a parte de oferta, né, que vai ficando... Qual que é o lado? Muita gente pergunta qual é o lado
O laço é a confiança, cara. Como moedas fiduciárias e a escassez, né? Que é, pô, ele é o primeiro ativo do mundo a replicar a escassez de um metal precioso como o ouro no ambiente digital. Então você sabe que vai ter escassez. Isso é uma das questões. A segunda questão é a adoção. Então você tem a adoção. Por que um tweet do Elon Musk falando que ele comprou Bitcoin pela Tesla e que ele vai passar a aceitar Bitcoin movimenta preço? Porque isso é um reflexo direto da adoção. Então, o mercado precifica de maneira antecipada que outras empresas podem fazer isso também, entendeu? É lógico que, porra, tem um peso e tudo mais, por ser Elon Musk e boa parte Então, mas aí, Nicolas, desculpa, mas eu vou ter que ser... foda-se o tempo agora. Né? Agora eu vou ter que ser um pouco advogado do diabo de novo. Cara, a pergunta é, subiu porque o Elon Musk tweetou ou ele tweetou porque ele estava comprado e fez subir, ele sabia que ia fazer subir? Essa é a minha grande dúvida. Cara, isso é uma resposta que eu não tenho, brother. Então, tá vendo? Eu tô certo. Eu não... Porque assim, porra, na minha concepção, é lógico que ele é viesado para twittar. Se ele montou a posição antes, e eu acredito que ele montou a posição antes, ele é viesado para twittar, mas ele não tem como prever de antemão. É lógico que... E detalhe, isso não vira um crime, pelo fato de ela não ser... não tem CVM, não tem ser regulamentada, isso não é um crime. Tem a SEC. Entendeu? A SEC, por exemplo, ela não regulamenta isso. A Tesla, entendeu? Apesar de não haver regulamentação no Bitcoin, a SEC poderia atuar sobre a Tesla por ter feito, sei lá, como chama isso mesmo? Front running, né? Quando você compra e solta a notícia depois, daria, cara. Isso nada impede, entendeu? Mas será que a SEC tem isso aí? Tem esse peso em cima do Bitcoin? Não, mas acho que as dúvidas, hein, cara? Vai rastrear, cara? Como é que o cara vai rastrear onde é que o caboclo comprou o Bitcoin? Como é que ele vai ter acesso ao trade, entendeu? Cara, ele pode pedir informações. Porque o cara não comprou peer-to-peer, a quantidade que ele comprou. Ele comprou provavelmente via OTC, né? Que é mercado balcão, grandes quantidades. A empresa que ele comprou é obrigada a informar se a SEC pedir, né? Que é um órgão oficial do governo. Cara, o cara pagou, que dia que ele comprou. Tudo isso é registro que consta na plataforma. Quando eu fazia backups de renda fixa internacional que a gente operava CDS, cara, Credit Default Swap, cara, que era balcão, o contrato ficava na minha gaveta, amigo. Então, ficava na sua gaveta, mas a diferença é que, sistema de Bitcoin é totalmente digital. Primeiro que, assim, tem duas coisas separadas. Uma coisa é registro de blockchain, que é 100% público, e outra coisa é registro de plataforma de negociação. Então, mas de repente não pode fazer assim, ó, opa, sumiu, perdi a senha. Né? Como a gente já viu casos por aí. Cara, eu acho pouco provável, eu não sei como funciona nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil, pelo menos, as exchanges são todas obrigadas a informar para a Receita Federal absolutamente todas as operações que acontecem na plataforma. Então, eu acho que cada vez mais a gente caminha para isso, né? Porque, no final, o governo e a justiça não podem ficar no escuro, entendeu? Seria muita inocência você achar que eles ficarão no escuro.